Olá, querido estudante do primeiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química, e o propósito da nossa aula hoje é falar sobre grandezas químicas. O ser humano sempre precisou medir as coisas. Já o homem primitivo, ele utilizava as partes do corpo para determinar as grandezas. Era pés, polegadas. Com o passar dos anos, foi surgindo outros instrumentos para efetuar medidas, como a balança, por exemplo, que é um dos instrumentos importantíssimos em química. Depois, o metro. E na química, também existem algumas grandezas que são específicas dessa área. Então, vamos verificar como, na química, a gente mede átomos, íons e moléculas. Por isso que o título dessa aula é Contando Átomos, Moléculas e Íons. É uma aula voltada para o primeiro ano do ensino médio. Está dentro do componente curricular de Química. Ela é uma sequência da última aula sobre grandezas químicas, porque na última aula nós vimos que nas reações químicas, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Essa é a lei da conservação das massas de Lavoisier. Vimos também que a proporção com que as massas das substâncias reagem e se formam é sempre constante. Que quando dois elementos reagem formando substâncias diferentes, se a massa de um dos dois permanecer constante, a massa do outro irá variar segundo os valores múltiplos ou submúltiplos, que é a lei das proporções constantes e definidas. Tanto a aula anterior, quanto essa aula, quanto a próxima, são aulas preparadas no sentido de fazer com que você desenvolva a seguinte habilidade: analisar e representar, com ou sem uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento, para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Em síntese, o objetivo dessa aula é que você desenvolva a seguinte habilidade: analisar e representar as transformações e conservações em sistemas. Antes de começar a nossa aula, eu pergunto para vocês o seguinte: eu tenho aqui sobre a bancada a substância de cromato de potássio, que é um sal. Tem 294 gramas desse material, desse sal. Tem um outro sal, que é o sulfato de cobre, uma medida de 249 gramas. Tenho 58 gramas de um outro sal, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. E tenho 158 gramas do permanganato de potássio. O que essas quatro substâncias têm em comum? Pense, os volumes são diferentes, as massas são diferentes, as cores são diferentes, as propriedades são diferentes, porque são substâncias o quê? Diferentes. Mas o que esses quatro sistemas têm em comum? É sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Quando acontece um fenômeno químico, uma reação química, como a reação entre o iodeto de potássio e o permanganato e o nitrato de chumbo, vai ocorrer a formação de uma nova substância, que é o iodeto de chumbo e o nitrato de potássio. Aqui eu tenho o fenômeno, que foi também mostrado a vocês na aula anterior, que é quando eu tenho dois sais solúveis em água, duas soluções incolores, misturo essas duas soluções e passo a ter um sólido amarelo e uma solução incolor.
A representação química desse fenômeno é essa representação aqui, que é uma equação química, que eu leio: nitrato de chumbo reage com iodeto de potássio, formando a setinha, formando iodeto de chumbo e nitrato de potássio. Agora, considerando a lei das conservações das massas e considerando a teoria de Dalton, que numa reação química os átomos só se reorganizam dando origem a outras substâncias e que não há perda de matéria, que as massas se conservam. Para escrever essa equação de uma maneira correta, é necessário que seja feito o quê? O balanceamento dessa equação. O que é balancear uma equação química? É você escrevê-la na proporção na qual as substâncias reagem e se formam. Portanto, é acrescentar números aqui na frente da fórmula. Esses números a gente chama de coeficiente. Quando não tem nenhum número representado, indica que aí tem o número 1, fica subentendido. E os números que estão aqui embaixo são chamados de índice. Então, na representação de uma reação química na forma de equação, a gente não mexe nos índices, porque os índices eles mostram a proporção na qual os elementos químicos se formam para formar a substância. O que a gente mexe é com o coeficiente. Então, escrito essa reação balanceada, ou seja, corretamente, ao balancear essa reação, a gente usa o método da tentativa, que é colocar o primeiro número, o menor número inteiro possível, na frente da substância que tem o maior número de átomo e a partir daí acertar os outros coeficientes. A gente observa aqui, veja bem, dos reagentes eu vou ter um átomo de chumbo, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, porque 2 vezes 1 vai dar 2, de nitrogênio. Eu vou ter 3, o índice aqui, ó, vezes 2, 6 átomos de oxigênio. O outro reagente, eu tenho 2 potássio e 2, eu tenho 2 átomos de potássio e tenho 2 átomos de iodo. Nos produtos, após a equação estar balanceada, eu tenho o mesmo quantitativo. Então, essa equação ela está respondida corretamente. Agora, qual a importância de escrever uma reação química balanceada corretamente? Os átomos que formam moléculas e íons, eles têm massas diferentes. A massa de substâncias diferentes quase nunca corresponde ao mesmo número de átomos de moléculas e de íons. Então, já estou dando uma dica para a pergunta que eu fiz no início. O que essas 4 recipientes, as substâncias desses 4 recipientes têm em comum? Então, como a gente faz, como o químico faz, para trabalhar com equações que representam átomos, moléculas e íons, sem contar essas partículas? É aí que entra em cena uma grandeza chamada quantidade de matéria, cuja unidade de expressão de medida é o mol. Então, ao químico interessa trabalhar com um número fixo de entidades. Por isso ele dispõe de grandeza denominada quantidade de matéria. Essa grandeza, desde 1971, ela está incluída no Sistema Internacional de Pesos e Medidas. E a unidade de expressão dessa grandeza é o mol. Só lembrando, retomando, porque eu sei que às vezes o aluno do ensino médio ele tem alguma dificuldade em diferenciar a questão da grandeza e a questão da expressão da unidade de medida. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Medir as coisas é comparar. Unidade de expressão de medida é o que determina o que você está medindo. Então, quando eu falo 2 quilogramas, fica implícito que 2 é a quantidade de massa que tem daquele material que foi medido na balança e o quilograma é uma unidade de expressão dessa medida.
Daí a importância de toda vez que você representar uma grandeza, você colocar em frente a unidade de expressão. Bem, mas então o que é um mol? O mol é uma unidade do Sistema Internacional de Unidades para determinar uma quantidade de substância. Um mol, ele contém exatamente 6 vezes 10 a 23 entidades elementares. Então, se eu disser a você que aqui eu tenho 1 mol de permanganato de potássio, aqui eu tenho 1 mol de cloreto de sódio, aqui eu tenho 1 mol de sulfato de cobre e aqui eu tenho 1 mol de dicromato de potássio, eu estou dizendo que eu tenho nesses 4 recipientes a mesma quantidade de matéria, ou seja, a mesma quantidade de partículas. E quantas partículas são? Se eu tenho 1 mol, então aqui eu tenho 6 vezes 10 a 23 partículas. Aqui eu tenho 6 vezes 10 a 23 partículas, aqui eu tenho 1 mol, então eu tenho 6 vezes 10 a 23 partículas, aqui eu tenho 1 mol, então eu tenho 6 vezes 10 a 23 partículas. Então percebam que eu tenho massas diferentes, daí volumes diferentes, porque são substâncias diferentes, mas eu tenho o quê? A mesma quantidade de partículas, porque eu tenho 1 mol. E qual que é essa quantidade de partículas? 6, geralmente a gente só usa os primeiros números, né? Então, 6 vezes 10 a 23 entidades elementares, que é um número imenso, imenso, imenso. De forma mais simplificando isso aí, é só você lembrar o seguinte: quando a gente trabalha, voltando à questão da medida, que medir é comparar grandezas, então determina-se que esse volume é 1 quilograma, né, um litro. Então, se eu tiver esse volume 10 vezes, eu vou ter 10 litros. Se eu tiver esse volume 1 vez, eu tenho 1 litro. Da mesma maneira, e quando nas feiras livres, antigamente, especialmente, quando não tinha tanto instrumento de balança para medir, as balanças não eram tão precisas, não eram tão baratas e não eram tão fáceis de serem carregadas. As pessoas comercializavam frutas em unidades. E para isso elas tinham, e ainda tem hoje os ovos, por exemplo, no supermercado, que a gente compra em unidade. Ou seja, eu tenho 1 dúzia. 1 dúzia de qualquer material corresponde a 12 unidades. Então, se eu tenho 1 dúzia de ovos, 12 ovos. 3 dúzias de ovos, 36 ovos. Meia dúzia de ovos, 6 ovos. Se eu tenho 1 dúzia de laranja, 12 laranjas, 2 dúzias, 24. Porque é determinado que a quantidade de unidades elementares que tem em 1 dúzia são 12 unidades. Para o mol é a mesma coisa. Então, quando eu digo que em 1 mol de átomos, eu tenho 1 mol de átomos, eu estou dizendo que eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. Se eu tenho 1 mol de moléculas, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tenho 1 mol de íons, 6 vezes 10 a 23 íons. Se eu tenho 1 mol de elétrons, eu tenho 6 vezes 10 a 23 elétrons. Então, quando eu falo entidades elementares, é aquilo que eu estou medindo. Que em química trata-se de átomos, moléculas, íons e elétrons. Basicamente, são as partículas. Então, só para a gente refletir um pouquinho, eu vou ao quadro, para a gente dar uma analisada nesses cálculos aqui, ó. Se você foi solicitado a você
que calcule, se te pergunta quantas entidades elementares existem em 2 mols de molécula de água, olha, 2 mol de moléculas. É só você vir aqui, ó, quanto que é um mol? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ou seja, 2 vezes 6 vai dar o quê? 12 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu for escrever na forma de notação científica, é 1,2 vezes 10 a 24 moléculas. Quando te pede para calcular 5 mols de íons de ferro, então, quantos elétrons existem em meio mol de elétron? Então, ó, meio mol de elétron. Aí você, relembrando, quanto que vale um mol? 6 vezes 10 a 23. Então, se eu tenho meio mol de elétron, eu vou ter a metade. Ou seja, meio vezes 3, eu vou ter 3 vezes 10 a 23 elétrons. Então, não precisa de você ficar preocupado ou tenso com essa questão de medir quantidade. É só você pensar que, como nós lidamos com dúzia, dúzia não é sempre 12, então se você vai falar de 2 dúzias de ovos, você vai pensar logo em 24 ovos. Se a gente fala de meia dúzia de abacaxi, você pensa logo em 6 abacaxis. Quando se trata de mol, é a mesma coisa. É só você pensar que nessa grandeza corresponde a 6 vezes 10 a 23 partículas. Então, se eu falo 1 mol de partículas, eu estou me referindo a uma quantidade que corresponde a 6 vezes 10 a 23 partículas. Bom, por ser mais simples pesar a substância, que relação poderia ser estabelecida entre as massas e os números de átomos? Isso é um assunto que a gente vai discutir na próxima aula, que é sobre a grandeza, quantidade de mol, e é onde você vai aprender a converter essa grandeza em massa e vice-versa. Mas antes, eu fecho mostrando para você o seguinte, que para qualquer amostra de substância, sua massa ela é diretamente proporcional à sua grandeza, quantidade de matéria. Isto é, a constante de proporcionalidade que permite a passagem de quantidade de matéria para massa é conhecida como massa molar e nada mais é do que a massa das substâncias por unidade de quantidade de matéria. Portanto, a gente tem que a massa, que é a massa comum, medida na balança, corresponde à massa molar, que é um número fixo, porque basta você consultar a tabela periódica para você calcular. Você vai encontrar a grandeza, quantidade de matéria. Ou seja, a massa molar é a massa que contém 6 vezes 10 a 23 entidades. E a unidade é o quê? Gramas por mol. Por isso que aqui eu tenho a massa molar dessa substância corresponde a 1 mol. Eu sei que aqui eu tenho 1 mol de cada uma dessas substâncias porque eu sei a massa molar dessas substâncias, que nós vamos aprender a calcular na próxima aula. Bem, aqui estão as referências que nós consultamos para a elaboração dessa aula. Muito obrigada, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.